Graça e paz em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Minha Vida é um Testemunho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que nos acompanha do Facebook, do YouTube, do TikTok, assim como do Instagram. Fica aí ligado até o final do nosso programa. Alxene, irmão. Alxene, irmã, como está? Bem, graças a Deus. Também estou bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao programa Minha Vida é um Testemunho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queira, por favor, apresentar-se para os irmãos que nos acompanham do outro lado da tela. Muito obrigado. Primeiro dizer que muito obrigado por Deus ter me dado essa oportunidade de cá vir para poder dar meu testemunho. Já passava muito tempo que era necessário que eu cá viesse e dou graças a Deus por finalmente ter chegado a minha oportunidade. Espero que os irmãos que virão acompanhar esse programa possam aprender daquilo que eu irei partilhar aqui, porque faz parte da minha história. É uma história de vida e espero que os irmãos fiquem impactados e que aprendam conosco assim que for a decorrer o programa. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Quero, por favor, dizer o seu nome para sim. Que saibam com quem estamos a falar. Acabei me esquecendo. É tudo online, né? Em direto. Meu nome é Carlos Gove, mais conhecido pelo Gove na igreja, chamam-me assim, mas meu nome completo é Carlos Ernesto Gove. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Bom, pode nos contar como e quando conheceu o Ministério Profético de Cristo? Ok. Bem, o Ministério Profético de Cristo conheci em 2014, nos tempos da demo. Para alguns irmãos que já estão na igreja há bastante tempo ou conhecem esse ministério. Isso foi em Magangalene, na Rua da Resistência. Foi lá onde eu conheci o Homem de Deus. Nessa altura era antes de ser fundada o Ministério Profético de Cristo. O Homem de Deus estava lá com o apóstolo Bruno, que também tem falado que é o pai espiritual do professor. Então foi nessa altura que eu conheci o Homem de Deus, 2014. Pois bem, a primeira vez que conheceu o Homem de Deus, ou esteve num culto lá, qual foi o primeiro impacto que teve, a primeira impressão Exato. que teve? Uma pergunta bastante interessante, porque de facto houve um impacto logo da primeira vez que lá estive. Foi o ensino. Lembro-me que naquela altura o Homem de Deus já estava com os seus 25 anos, mas a qualidade do ensino que ele trazia nos cultos era algo que me fazia eu todos os domingos acordar, tomar banho e preparar-me ir para lá, para a igreja, para poder ouvir o Homem de Deus a pregar. Então a palavra, acima de tudo, foi o que mais me impactou no ministério, no Man of God. Pois bem, gostávamos de saber como é que era a tua vida antes de conhecer o Ministério Profético de Cristo. Ok. Bem, primeiro vou dizer que eu sou um jovem que vim para Maputo em 2008. E sou de Inhambane, no distrito de Inharime. E quando cheguei aqui, a minha vida inicialmente foi uma vida muito puxada. Não sei se o tempo vai permitir contar um bocadinho da minha Fica história. à vontade. Obrigado. Eu cheguei cá em 2008 para dar continuidade com os estudos e aprender alguns serviços que meu primo fazia na altura. Ele era cabeleireiro, naquela altura que estava na moda fazer penteados com cabelo natural nas mulheres na altura. Mas quando eu cheguei cá, a realidade foi diferente daquela que eu imaginava que fosse, principalmente por saber que eu estava saindo de Inhambane para Maputo. Tenho sempre aquela expectativa de ir para Maputo. Capital. Exatamente. No entanto, quando cheguei cá, a realidade foi outra. Além de aprender a cuidar do cabelo como era suposto que fosse, eu fui a Machamba. Irmão Gove sabe fazer tranças. Era suposto que eu soubesse, mas como estava aqui a dizer, Sim. ao invés de estar no salão para aprender a fazer tranças, penteados para ali, a esposa do meu primo tinha Machamba, na 2M, para quem conhece aquelas zonas da Manduca. Tem 2M, então tínhamos Machamba lá. Foi lá onde eu tive o primeiro contacto com a natureza e com a cidade de Maputo em particular. Então a minha vida foi a partir dali foi um desafio, porque eu era antes de ter tido contato com aquele tipo de trabalho, mas foi graças àquilo ali que acho que
Deus fez com que eu passasse por aquilo para que pudesse me tornar no Gov de hoje. Com a Machamba consegui pagar a escola, paguei a 8ª classe, 9ª, 10ª, depois na 11ª classe, nas férias, fiz parte de um grupo que fazia a montagem das antenas da Movitel como ajudante. Naquela altura, recebia 150 por dia. E como refeição, lembro-me, comíamos um pão com leite. Tipo, Não chegou a se perguntar, a capital dele é assim? Sim. E passei muito bullying, por acaso, quando cá cheguei. Primeiro, por vir de Inhambane. Segundo, pelo trabalho que eu fazia. Em casa vendia alface, então eu tinha que carregar aquela sacola de alface desde Machamba até lá, até em casa. Então, quase todos os meus vizinhos, amigos da zona, acompanhavam aquela trajetória. E já imagina, eu passei muito bullying mesmo. Mas graças a Deus, mesmo no meio das dificuldades, eu não voltei para trás, porque podia ter voltado para a zona de conforto, que era em casa da minha mãe, em Yambá, nesse caso. Mesmo assim, eu fiquei. Então, foi dali que em 2013, depois de ter terminado a 12ª classe, em 2012, eu voltei de férias para casa, para puxar um bocadinho de ar e fazer um plano, como é que seria dali para frente. Porque ele havia concorrido para entrar na Academia Militar, não conseguia admitir naquela de 2012. Então fiquei muito decepcionado e faço um programa, volto para aqui. Um dos planos foi procurar uma igreja. Sim. Eu sentia que minha vida precisava de Deus. Precisava tomar um rumo. Exatamente. Um rumo, uma orientação espiritual. Porque era difícil. Eu podia ter caído em vários vícios por ali, se eu não tivesse tido uma orientação. Ainda era adolescente, né? Com 17, 18 anos. Então foi daí que uma irmã me apresenta o ministério da Demo, lá onde fazia parte. O ministério ainda estava exatamente, lá. Sim. Então, minha vida, antes de conhecer o ministério, eu não ia para uma outra igreja. Decidi, na altura, que eu só iria em uma igreja evangélica que pudesse ter um tipo de ensino que transforma a vida, não um ensino de rotina. Exatamente, sim. Como se fosse a mesmíssima coisa. Exatamente. Então, graças a Deus, logo fui calhar no ministério onde estava lá o profeta Daniel, que hoje é o pai, né, de todos nós, da igreja Ministério Profético de Cristo. Exato. Pois bem, muito obrigada, irmão Gov, por estar aqui a partilhar aquela que é a sua história de vida. Depois de conhecer o ministério, o que Deus fez na tua vida através desse ministério? Obrigado. Bem, primeiro dizer que uma das primeiras palavras, isso em 2014, quando comecei a congregar lá, uma das primeiras palavras que o Man of God falou para a minha pessoa, mesmo sendo aquele Gov que nos olhos dos homens não era possível que eu pudesse me tornar no que eu sou hoje. Mas uma das primeiras palavras que eu nunca vou me esquecer foi que ele disse para mim, estava a sair da igreja, foi uma das primeiras profecias que ele deu na minha vida. Ele disse assim: Gov, eu vejo que para você chegar onde você está hoje, isso foi naquela altura, tiveste que suportar muitos desafios na tua vida, tiveste que suportar dizeres de pessoas, maus tratos, mas algo me diz que, ele dizia para mim, Deus me diz que futuramente as mesmas pessoas que te fizeram chorar serão as mesmas pessoas que virão pedir ajuda em si. Ajuda, sim. Isso foi uma das primeiras palavras proféticas que ele falou para mim há mais de 10 anos, só para ter uma ideia. Passa muito tempo. Exato. E, graças a Deus, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou. Por isso que eu era suposto que já tivesse dado testemunho há bastante tempo. Por isso que os testemunhos foram se acumulando. Fui um colecionador de testemunhos. Temos todo o tempo do mundo. Bem, sobre a questão de transformação da minha vida, ela tem fases, ok? Tem fases. Tem a primeira fase, que foi o momento em que comecei a me congregar, que fiquei convertido. Aprendi a orar, a jejuar, me fortaleci espiritualmente. Como pessoa. Sim. Houve essa transformação que era necessária como pessoa antes de uma transformação de matéria. Exatamente. Porque eu acho que foi muito bom, porque
aquela transformação aí faz com que a gente, mesmo depois de recebermos os bens, a gente nunca se esqueça de onde que nós... De onde a gente vem. Exatamente. É por isso que eu, hoje em dia, eu não acho que há uma diferença em termos de caráter entre o Gov e o recente E o e o anterior, principalmente para quem me conhece. É fácil para quem não me conhece me julgar, talvez, porque sou um pouco fechado. Não sou muito... Não, É introvertido. exatamente, sim. Então, pode pensar, Gov, mas eu sempre fui assim. Então, houve necessidade desse trabalho, primeiro, de aprendizado, de ser trabalhado como pessoa. Sim. Por muitos anos, 2015, 2014 até 2019. Que A trabalhar em o a caráter. trabalhar o caráter. A ser trabalhado. Gostei dessa cena. 2014, 2019, a ser trabalhado só o caráter. E nisso, num dos cultos, já quando havíamos passado para a igreja de Maguanini, ali na rua de Laulane. Pazola, em Laulane. Sim. Numa das palavras, numa das pregações, quer dizer, numa das visitas, né, num dos cultos, o professor disse para mim que Gov, Deus tem alguma coisa por fazer na tua vida, ou por outra. Deus tem planos de mudar a sua vida, mas tem alguma coisa que o Senhor precisa fazer. E ele disse que você precisa estudar. Por quê? Porque eu havia terminado de estudar em 2012 e estava sem estudar até 2017. Então, ele deu-me essas palavras ali. E eu peguei naquilo ali. E fiz exatamente como o professor havia orientado. Inscrevi-me na faculdade, José Eduardo Mondlane, para um curso que também foi graças ao tempo de trabalho, esse que eu me referia, que foi trabalhado como pessoa primeiro antes, Sim. que fez com que eu escolhesse o curso que eu escolhi. Ok. Eu escolhi um curso que, em 2017, que eu me inscrevi, em 2018, que eu fiz meu primeiro ano. Se eu falasse nas pessoas, as pessoas ficavam escandalizadas. Não iam entender. Sim, por que eu estou a fazer aquele curso? Exatamente. Só para ter uma ideia, eu fiz ensino de mandarim. Okay. E naquela altura eu preciso dizer que eu estou a fazer língua chinesa, estou a estudar língua chinesa. As pessoas, por que você não faz inglês? Francês. Exatamente. Que é o habitual. Fazia mais sentido fazer esse tipo de curso, esse tipo de idiomas. Mas por ter sido trabalhado muito tempo na carteira da escola lá do professor, na igreja nesse caso, eu já havia aprendido que para você ser alguma coisa diferente, você tem que fazer o diferente. Exatamente. Se eu não quisesse ser igual àqueles irmãos ou conhecidos, outras pessoas que eu não conheço, que estejam por detrás da tela, né? Que estudam e depois ficam em casa com diplomas. Sim. Só tem diploma que diz que estudou, mas em termos de aplicabilidade, Aplicação do que exatamente, estudou sim. não tem, sim. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Foi nesse âmbito que eu escolhi o curso de mandarim, porque eu sabia que bastava eu terminar, por mais que fosse para ir trabalhar numa loja chinesa, para mim já ter emprego. Exatamente. Era um emprego garantido. Sim. Era um emprego Não ia garantido. falhar. Não ia falhar. E eu, tendo em conta as dificuldades que passei, já não estava mais numa fase em que tinha que estudar só por estudar. Ou era uma oportunidade de, através do estudo, eu vencer as dificuldades que eu estava tendo naquela altura. E era tudo ou nada. Exatamente. Principalmente depois da orientação do homem de Deus, que diz que eu precisava fazer alguma coisa para que Deus fizesse alguma coisa. Fizesse algo, então, sim. se eu tivesse feito um curso assim, que depois ia sair me frustrar, acho que teria desistido até de Deus. Exatamente. Foi assim. Ok. Pois bem, o irmão aqui durante a explanação disse que recebeu uma direção, né, do homem de Deus e logo de seguida acatou. Nós sabemos que muitos de nós vamos à igreja, escutamos a palavra, às vezes ouvimos uma profecia, mas para fazer é difícil. O que fez o irmão obedecer taxativamente naquilo que o homem de Deus lhe direcionou? Exato. Sim. Porque muitos de nós ouvimos direcionamento, né? Temos escutado profecia sobre as nossas vidas, mas ir aplicar, ir fazer, torna-se difícil. O desafio está ali. Como é que foi, Como é que foi no meu caso? Sim. Talvez porque eu sou uma pessoa que quando se prega, sou muito observador e sou muito de lógica. Eu acredito muito na lógica e o professor prega lógica. Não prega
falácias, não prega uma mensagem para entreter, para agradar as pessoas. Sim, sim. Então, nesse período em que eu fui cozinhado, eu já havia aprendido que a fé, aquela palavra que diz que a fé sem obra é nula. Exatamente. Não é possível agradar a Deus sem a fé e que uma fé sem obra, ela é morta. Eu já havia aprendido isso. E eu sabia que se eu quisesse de verdade que a minha vida mudasse, eu tinha que fazer alguma coisa. Pois bem. Tinha que fazer alguma coisa. E serve isso até hoje. Não basta estar na igreja a ouvir a palavra de Deus, impactação. E se você não sai dali, vai fazer alguma coisa. Eu acredito que nada vai acontecer. Nenhuma coisa, nenhuma mudança vai acontecer na vida, na nossa vida, se não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Só parto desse princípio. Então, foi nesse sentido mesmo que, quando o professor disse, Deus vai fazer alguma coisa, mas tens que estudar. E porque eu queria uma mudança, eu só podia fazer aquilo. Não havia outra escolha. Principalmente porque eu já via, antes de eu começar, neste caso, houve um intervalo ali, 2014, porque o professor depois ficou um tempo sem abrir o ministério. Sim. Então, eu estive no ministério, em que o ensino era um pouco diferente do ensino que o professor dá. Lá, éramos ensinados aquele ensino de que as coisas vão mudar. Sim. Aguenta firme. Aguenta firme, seja exatamente. Forte, Deus está ali, Deus está a ver. É exatamente isso. Então, eu já havia passado do ministério que o ensino era esse. Sim. E, no entanto, a minha vida não mudava. Veja só que no ministério profético só me disseram uma palavra. Só me disseram, Deus vai fazer alguma coisa, mas se tu fizeres alguma coisa diferente. E dito feito mudou. Então, não havia outra alternativa. A não ser A recomendação, obedecer. exato, a recomendação que dou, porque eu sei que tem muita gente, de facto, que tem esse desafio. Sim. Ouvem a palavra, houve uma orientação, houve uma profecia, houve uma declaração. Sim. E depois a pessoa vai para casa e sente. Sim, fica à espera. Tipo, as coisas vão acontecer, porque sim. man of God. Então, se não acontece, é porque não há unção no nome de Deus. Sim. Não é assim. Até porque o mesmo próprio homem de Deus, se ele não colocasse em prática a unção que ele foi dado para ensinar, ele não estaria hoje a ensinar. Sim. Para ele ter aquela capacidade de dar, de pregar ali, é porque ele está a praticar aquilo que Deus lhe deu no espírito, que é o domínio da pregação, que é a sabedoria. Se ele não praticasse, nós não íamos saber que o homem de Deus prega daquele jeito. Exatamente. É a mesma coisa para as coisas que possam ter impacto direto nas nossas vidas. Se a gente não fazer nada por nós, não vai acontecer, não vai acontecer nada. Isso é nós preciso somos ficar a claro. matéria-prima Exatamente. para Deus trazer a matéria elaborada. Exatamente. Pois bem. Bom, irmão Gov nos contou aqui que ficou um período de 4 a 5 anos a ser forjado, né? Significando que nesse tempo esteve a passar por um certo tipo de conversão. Exato. Durante esse processo mesmo de conversão, existem caráteres, hábitos, costumes que deixamos para trás. Exatamente. Gostávamos de saber quais foram os principais desafios que enfrentou durante esse processo e o que fez para ultrapassar. Estou a gostar das questões que tem me colocado, porque são questões que todas elas eu tenho as respostas certas, porque são situações que eu vivi. Porque, como todo jovem, que já foi jovem ou que é jovem, é submetido a várias tentações. Sim. E uma delas é saber selecionar tipo de amizades, ou então saber se posicionar perante um determinado tipo de amizades. Falo isso por quê? Porque durante a minha trajetória de vida, eu tive um pouco de todo tipo de amigos, ou não sei se posso chamar de amigos ou conhecidos, mas pessoas que conviviam ali comigo. Dentre elas, pessoas que acho que bebem, são a maioria, né? Mas alguns que até que fumavam. Sim. Graças a Deus, eu sempre tive um caráter pouco influenciável do lado negativo. Eu sou uma Estava pessoa... ali, mas não se deixava Exatamente. influenciar. Foi mesmo um dos segredos é saber se posicionar. Enquanto a pessoa não souber se posicionar, não saber dizer que isto aqui para mim não quero, ser uma pessoa que se deixa levar pela influência das outras pessoas, é como se fosse uma pessoa que é guiada pelo vento, não tem destino exato. Quando Ele o vai, vento exatamente. a pessoa também E quando é assim, não tem como você ter uma estrutura como pessoa, como ser humano. E eu resisti a essas tentações. Eu tive que abrir mão de beber, tanto que até hoje eu não bebo. Não bebo.
Não porque alguém chegou ali e disse, Chega. exato, nunca foi de bebida, porque eu escolhi ser assim. Abri mão de... bem, sem nada contra, né? Nada contra os que podem, neste momento, estar nessa situação. Mas eu fiz de tudo para fugir, engravidar cedo. Exatamente. Porque eu tinha princípios que eu defendia. Eu sabia que se engravidasse naquela altura, antes de chegar onde eu queria chegar, provavelmente não ia chegar, porque eu tinha que me dedicar a cuidar da minha família. Sim, Nesse caso, sim. esposa, filhos. Porque eu sempre dizia, eu nunca vou abandonar filhos por causa de dificuldades. Exatamente. Então eu teria que, se calhar, abrir mão. O sacrifício que eu fiz para poder estudar, teria feito esse sacrifício para poder cuidar da família. Então eu tive que esperar. Como dizia, desculpa se alguém não tenha... Passou pela Exatamente, mente. sim. Mas foi uma decisão, uma das decisões que eu tomei. E quero acreditar que talvez para quem ainda pode tomar a mesma decisão, se calhar pode ser útil. Exatamente. Bom partilhar isso. Porque eu sinto que aquilo foi muito necessário para mim. Para quem é pai e cuida dos filhos, não aqueles que fazem filhos, não se importam em cuidar, sabe que é uma responsabilidade cuidar de uma família. E muitas das vezes influencia diretamente no processo de desenvolvimento pessoal dos pais. Exatamente. Compreendo perfeitamente. Existem às vezes situações ou momentos, ou às vezes uma pequena declaração que a gente faz na nossa vida. Como alguém de repente pode dizer, eu não quero ter filho antes de casar. Eu não quero ter filho antes de concluir a escola. Exato. Naquele momento pode parecer que a pessoa só está a falar por falar, mas Deus às vezes escreve aquilo e faz acontecer exatamente daquela forma. E foi assim como... Sim. Sabe, e de facto porque foi assim, é como se aquilo que eu desejasse, Deus ele registrava e Sim. fazia com que fosse exatamente daquela forma. Exatamente. E foi assim mesmo. E foi uma das coisas que eu decidi, porque eu sabia que ia influenciar. Então, abdiguei-me de curtições, doía. Aquele desafio todo dos amigos, você é matreco, comigo você não bebe. Essa coisa de refresco é para meninas, Sim, sumo, sim. eu não vou te pagar. Não vou te pagar refresco. Exatamente. Só pago bebida. Exatamente. Você tem que ser forte para poder resistir a isso. É preciso ser muito forte. E saber que não é o fato de eu não consumir bebida que vai mudar o meu estado sexual, né? Eu não sou homem por causa de uma garrafa. Não é uma garrafa de bebida que é definir se eu sou ou não sou mulher. É preciso saber se posicionar mesmo. É um desafio que muitos jovens enfrentam. Tanto antigamente, assim como nos dias de hoje, um desafio que os jovens enfrentam é não saber se posicionar. Porque também não vais ir viver no deserto, evitar conviver com pessoas somente para poder se posicionar naquilo que são os teus objetivos. Exatamente. Vais estar rodeado de pessoas, mas vai caber assim, saber resistir. Tem que saber estar Exatamente. dentro daquilo que são os teus propósitos pessoais. Exatamente. Pois bem, contou-nos também que sofreu bullying quando mais novo, né? Como é que foi passar por isso? Nós sabemos que existem pessoas que sofrem bullying, mas resistem ou mudam e tornam-se pessoas melhores. Mas existem outros que se perdem por causa desse tipo de comportamento. Exato. Sim. Então, como é que o irmão ultrapassou isso? Uma das formas é que eu não, por causa da forma de tratamento, né, das pessoas com as quais eu convivia, não tinha espaço de conviver muito naquele sítio onde decorria bullying. Sim, sim. Bullying só acontecia durante o percurso. Quando eu saísse... O problema era aquele saco Exatamente, na sim. cabeça. Aquela trajetória ali. Eu saísse da Macham para casa. Então, as pessoas que me vissem ali... como, Carlos? Vai para casa. Aquelas expressões ali. Sim. Então, mas bastava eu chegar em casa. Eu ficava lá. Eu ficava lá em casa, não saía. Saía só para ir para a escola, para fazer aqueles trabalhos. Então, não tinha muito contato direto com os bullying. Eu sabia que aconteciam, porque eu sentia quando saísse. Mas porque eu não convivia lá. Então, aquilo não influenciava muito na minha vida. Não influenciava muito. Acho que foi uma das formas que fez com que facilitasse com que eu não sentisse impacto. Porque para uma pessoa que sempre convive lá, é pesado. Sim, para te falar toda hora, quer dizer, você acaba ficando em casa por depressão, não por escolha. Mas eu ficava em casa por escolha mesmo. E assim foi. Pois bem, como é que está a tua vida agora? Amém. A minha vida agora está uma bênção. Está uma bênção.
quando o Man of God diz para mim naquela mensagem de que eu tinha que estudar, eu acatei, fui fazer mandarim e veja que logo no primeiro ano comecei a sentir diferença na minha vida. Começou a haver mudanças em mim. E em 2019, no meu segundo ano da faculdade, ganhei uma bolsa e pela primeira vez na vida eu subi avião. Amém. Subi avião, pela primeira vez na vida saí de Moçambique, pela primeira vez na vida saí de África. Oh. E acho que um dos poucos na família que subiu o voo, né? E eu fui um dos poucos. Isso porque acho que antigamente o meu tio ali, que é meu xará, coincidentemente também foi o único que havia subido o voo. Então, a seguir, eu subi o voo. Fui para a China, fui fazer um ano de intercâmbio lá, no curso que eu estava a fazer. Quando volto, em 2020, naquele momento de Covid, Sim. eu volto em agosto. Cheguei cá em dia 4, fiquei 2 semanas de quarentena. Sim. Fiquei 2 semanas. Quando decido sair já, logo no dia 23, fui a uma entrevista. E no dia 24 comecei a trabalhar. Oh, louvado seja Deus. Quer dizer, só fiquei 2 semanas, depois de eu voltar, e logo comecei a trabalhar. E de lá para cá, como um jovem que era pobre, né? Que passava dificuldades, que vai passar dificuldades extremas, que se for para contar, podemos levar muito tempo. Mas uma das preocupações era garantir que tenha teto. O básico, sim. Uma das preocupações naquela altura ali era garantir que se me mandasse embora daquele emprego que havia conseguido naquele momento ali, pelo menos teria uma lembrança. Exatamente. E onde ir se esconder do sol e da chuva. Porque eu não conseguia ver que a partir daquele momento ali eu nunca mais ia passar dificuldades. Sim. Para quem já passou dificuldade, na verdade, sempre tem um pé atrás, sempre tem aquele medo de voltar a viver. Tem uma insegurança. Exatamente, tem um trauma. Então, e o professor sempre esteve ali a me orientar. Ele me disse, Gov, não te preocupes, porque o plano era eu fazer uma cabaninha ali, depois de eu mudar para lá. Então o professor disse, não, Gov, a única coisa que eu vou te dizer é que você não vai voltar a dormir, dormir com fome. Não vai passar fome. Então, se der, faça uma casa aqui. Organizada. Exatamente. Que se vier a tua família, vai ter... Porque se fizer uma tipo zero, tua mãe mesmo se quiser vir te visitar, não terá como, não terá espaço. Sim. Então, graças a essas orientações do professor, comecei a fazer casa. Mudei, havia comprado bloco 10 na altura. Assim foi trocar os blocos. Exatamente. Também. Havia comprado 1500 blocos. Sabe? De verdade, o que trauma de pobreza faz. E fui trocar. Até agora os blocos estão lá numa esquina. Vão ser usados para alguma outra exatamente. coisa. Então fui trocar blocos e pronto. Construí. A casa ainda não terminou, mas já está quase lá. Casei-me. Amém. Comprei carro. A vida... São muitas bênçãos. Muitas bênçãos mesmo. Muito obrigada, irmão Gov, por estar aqui a partilhar conosco o seu testemunho de vida. Bom, que conselho tem para dar aos irmãos que enfrentaram as mesmas dificuldades ou estão a enfrentar neste momento as mesmas dificuldades que o irmão passou? Que conselho tem para dar aos irmãos que têm dificuldade em obedecer? Exato. Porque vimos que uma das maiores graças que Deus tem lhe dado é saber obedecer, mesmo sem ver. Exatamente. Então, que conselho tem para dar? O conselho, primeiro é preciso identificar aquilo que é o plano, que é o propósito, né? Porque essas coisas vêm dentro de nós. Muitas das vezes a palavra de Deus vem para nos orientar, mas dentro daquilo que o Espírito diz sobre nós. Muitas das vezes, quando uma pessoa tem um plano de Deus de tornar aquela pessoa grande, independente das dificuldades que estiverem enfrentando naquele momento, tem uma coisa no coração que te diz que isto aqui não é o teu fim. É exatamente essa força que eu tinha naquela altura, que eu passava dificuldades. Mesmo com dificuldade de ter o que me alimentar, mas uma coisa me dizia que eu não ia terminar ali. Então, se você está ali a me ouvir e a me assistir, tem uma voz que te diz dentro de si que
independentemente das situações que estiveres a passar, esse não é o teu fim. Significa que, de facto, esse sentimento não está a mentir. É um Espírito Santo a falar isso para si. Ouça com atenção aquilo que o homem de Deus lhe orienta, porque a orientação que eu tive pode não ser a mesma que o outro irmão exatamente vai ter. A mim foi-me orientado a estudar, mas assim pode ser orientado a abrir um negócio, pode ser orientado a orar, pode ser orientado a jejuar. Então, se vê uma orientação do gênero do homem de Deus, aplique. Por mais que naquele momento duvide, tenta fazer. Quem sabe vai se surpreender pelos resultados. Sim. 1000 vezes fazer, depois esperar resultados, do que não fazer. Porque se não aparecer os resultados, você vai ficar tipo, será que não apareceu porque eu não fiz? Que tal se eu tivesse feito? Exatamente. Então, a recomendação é ser uma orientação para aqueles que, graças à misericórdia de Deus, lhes alcança através de uma revelação do homem de Deus. É uma graça isso. Tem pessoas que não têm essa graça de serem revelados, de serem dados uma orientação perante uma missão. Então, se Deus mesmo lhe agracia de uma mensagem, uma orientação, é motivo para dar a graça a Deus e seguir. E não desistir. Saber ter foco, saber se posicionar, essa saber parte de desistir. Quando o irmão já começou, quando já está no meio, às vezes está na porta, de repente voltou para trás. Mas é preciso ser teimoso. O homem de Deus nos ensina sempre que eu quero que os homens ou os filhos desse ministério sejam conhecidos pela teimosia. Okay? E o Espírito Santo sempre fala. Quando está a fazer uma coisa que não é para si, você sente. É um dos indicadores que o homem de Deus sempre diz. Quando estás numa igreja onde o seu Espírito Santo não te sente descansado naquele sítio, é porque nesse lugar não é para ti. E isso sempre acontece. Então, é assim mesmo nas coisas que a gente irá fazer, né, pela vida. Tanto quanto a uma área de formação, ou o setor trabalho. Se o teu Espírito diz que não é ali, 1000 vezes não insista. Até identificar uma coisa ou uma área que poderá se sentir confortável quando estiver lá a fazer. Pois bem, muito obrigada, irmão Gove, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Nós oramos sinceramente que Deus abençoe tremendamente a sua vida e que sejas uma luz na vida dos teus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista, por ter me dado esse espaço para poder partilhar o meu testemunho, como eu havia dito. Era suposto que eu tivesse testemunhado há bastante tempo. Então, obrigado, irmã Zulmira, por ter me dado espaço aqui para deixar meu testemunho. Pois bem, muito obrigado. Muito obrigada a todos os irmãos pelo carinho da vossa audiência. Chegamos a mais um final desse que é o programa A Minha Vida é um Testemunho. Este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação. Paz.